Então demos meia volta e partimos para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado. E por muitos anos caminhamos em redor dos montes de Seir. Então o Senhor me disse: Vocês já caminharam bastante tempo ao redor dessas montanhas. Agora vão para o norte e diga ao povo: Vocês estão passando pelo território de seus irmãos, os descendentes de Esaú, que vivem em Seir. Eles terão medo de vocês, mas tenham muito cuidado. Não os provoquem, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, nem mesmo o espaço de um pé. Já dei a Esaú posse dos montes de Seir. Vocês lhe pagarão com prata e comida que comerem e a água que beberem, pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por esse grande deserto. Nesses 40 anos o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês, não tem faltado coisa alguma. Assim, passamos ao largo dos nossos irmãos, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Saímos da rota de Arabá, de Elat e de Ezion-Geber. Voltamos e fomos para a rota no deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: Não perturbem os moabitas, nem os provoquem a guerra, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, pois já entreguei a região do Ar aos descendentes de Ló. Antigamente, os Emins habitavam essa terra. Eram um povo forte e numeroso, alto como Enanquis. Como os Enanquis, eles também eram considerados refaíns, mas os moabitas os chamavam Emins. Também em Seir, antigamente, habitavam os Emins, os Oreus, mas os descendentes de Esaú os expulsaram e os exterminaram e se estabeleceram no seu lugar, tal como Israel fez com a terra que o Senhor lhes deu. Agora, levantem-se, atravessem o vale de Jered, assim atravessamos o vale. Passaram-se 38 anos entre a época em que partimos de Cade, Barneia, e a nossa travessia do vale de Jered, período no qual apareceu o acampamento toda aquela geração de homens da guerra, conforme o Senhor lhes havia jurado. A mão do Senhor caiu sobre eles e por fim os eliminou completamente do acampamento. Depois que todos os guerreiros do povo tinham morrido, o Senhor me disse: Vocês estão prestes a passar pelo território de Moabe, pela região de Ar, e vão chegar perto da fronteira dos Amonitas. Não sejam hostis a eles, pois não darei a vocês parte alguma da terra dos Amonitas, pois eu entreguei aos descendentes de Ló. Essa região também era considerada a terra dos Refaíns, que ali habitavam no passado. Maneiro, Ló... Ah não, confundi. Achei que era... Por um momento achei que era Jó. Que ali habitavam no passado. Os amonitas os chamavam Zanzumins. Eram fortes e numerosos e altos como os Enanquis. O Senhor os exterminou e os amonitas os expulsaram e se estabeleceram nesse lugar. O Senhor fez o mesmo em favor dos descendentes de Esaú, que viviam em Seir, quando exterminou os Oreus diante deles. Os descendentes de Esaú os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar até hoje. Foi o que também aconteceu aos Aveus, que viviam em povoados próximos de Gaza. Caftoritas, vindos de Caftor, os destruíram e se estabeleceram em seu lugar. Vão agora e atravessam o ribeiro de Arnon. Vejam que eu os entreguei em suas mãos, os amorreus Sião, rei de Esbom, e a terra deles. Comece a ocupação, entrem em guerra contra ele. Hoje mesmo começarei a infundir pavor e medo de vocês em todos os povos debaixo do céu. Quando ouvirem da fama de vocês, tremerão e ficarão angustiados. Do deserto de Quedemote enviei mensageiros a Sião, rei de Esbom, oferecendo paz e dizendo: Deixa-nos passar pela tua terra. Iremos somente pela estrada, não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda. Por prata nos venderás tanto a comida que comemos como a água que bebemos. Tanto a comida como a água venderão por prata. Entendi. Apenas deixa-nos passar a pé, como fizeram os descendentes de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas, que habitam em Ar. Assim chegaremos ao Jordão e atravessaremos a terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Mas Sião, rei de Esbom, não quis Deus. Não, calma, ele errado. A terra que o Senhor, nosso Deus, nos dá. Mas Sião, rei de Esbom, não quis deixar-nos passar, pois o Senhor, o Deus de vocês, tornou-lhes obstinado o espírito e endureceu-lhe o coração, para entregá-lo nas mãos de vocês, como hoje se vê. O Senhor me disse: Estou entregando a você Sião a sua terra. Comece a ocupação. Tome posse da terra dele. Então o Senhor saiu à batalha contra nós, em Jaza, com todo o seu exército. Mas o Senhor, nosso Deus, entregou a nós e os derrotamos, seus filhos e todo o seu exército. Naquela ocasião, conquistamos todas as cidades e as destruímos totalmente, matando homens, mulheres e crianças, sem deixar nenhum sobrevivente. Tomamos como presa somente os animais e os despojos da cidade que conquistamos, desde Aroer, junto ao ribeiro de Arnon, e a cidade que fica no mesmo vale, até Gileade. Não houve cidade de muros altos para nós. O Senhor, nosso Deus, entregou-nos tudo. Somente da terra dos Amonitas vocês não se aproximarão. Ou seja, toda a extensão do vale do rio Jaboque e as cidades da região montanhosa, conforme o Senhor, nosso Deus, tinha ordenado. Depois voltamos e subimos rumo a Bazã.
Og, rei de Bazã, atacou-nos com todo o seu exército em Idrei. O Senhor me disse: não tenha medo dele, pois eu o entreguei em suas mãos, com todo o seu exército, e dei com Sião, rei dos amorreus que habitavam em Hesbom. Então o Senhor, o nosso Deus, também entregou em nossas mãos Og, rei de Bazã, e todo o seu exército. Nós o derrotamos sem deixar nenhum sobrevivente. Naquela ocasião, conquistamos toda a sua cidade. Não houve cidade que não tomássemos. Foram 60 em toda a região de Argob. O reino de Og, em Bazã, todas elas eram fortificadas com muros altos, portas e trancas. Além delas, havia muitas cidades sem muros. Nós a destruímos completamente, tal como havíamos feito com Sião, rei de Hesbom, destruindo toda a cidade, matando todos os homens, as mulheres e as crianças. Mas os animais, todos os despojos da cidade tomamos como espólio de guerra. Foi assim que naquela ocasião tomamos desses 2 reis amorreus o território do leste do Jordão, que vai desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon. Os sidônios chamavam o Hermon de Sinirion, os amorreus o chamavam Senir. Conquistamos toda a cidade do Planalto, toda a Gileade e também toda a Bazã, até Salcá e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Og, rei de Bazã, era o único sobrevivente dos Refaíns. Sua cama era de ferro e tinha, pela medida comum, 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura. Ela ainda está em Rabá, dos Amonitas, da terra do qual tomamos posse naquela época, o território que vai de Aroer, junto ao ribeiro do Arnon, até mais da metade dos montes de Gileade, com as suas cidades deu as tribos de Ruben e de Gade. O restante de Gileade também, toda Bazã, o reino de Og, deu a metade da tribo de Manassés. Entregou a Manassés, entregou a Ruben e de Gade. Og, Manassés. Toda a região de Argob em Bazã era conhecida no passado como a terra dos Refaíns. Jair, um descendente de Manassés, conquistou toda a região de Argob até a fronteira dos Gesuritas e dos Macatitas. Essa região recebeu o nome de modo que até hoje Bazã é chamada povoado de Jair. E dei Gileade a Maquir. As tribos de Ruben e de Gade da região que vai de Gileade até o ribeiro de Arnon. A fronteira passava bem por meio do vale, até o vale de Jaboque, na fronteira dos Amonitas. Deles também a Arabá, tendo como fronteira ocidental o Jordão, desde Quinerete até o mar de Arabá, que é a mar salgado, abaixo da encosta dos Pisga. Naquela ocasião eu ordenei o seguinte a vocês: o Senhor, Deus de vocês, deu esta terra para que dela tomem posse. Todos os guerreiros devem marchar na frente de seus irmãos israelitas, armados para a guerra. Deixe nas cidades que dê a vocês as mulheres e as crianças, e os grandes rebanhos que sei que vocês possuem, até que o Senhor conceda descanso aos seus outros irmãos israelitas, como deu a vocês, e tomem ele posse da terra do Senhor, na terra que o Senhor deu a vocês, que está dando a ele ao outro lado do Jordão. Depois vocês poderão retornar a cada um a propriedade que você recebeu. Naquela ocasião também ordenei a Josué: você viu com seus próprios olhos tudo que o Senhor deu a vocês. Tudo que o Senhor, o Deus de vocês, fez com esses 2 reis. Eu falei, tudo que o Senhor, o Deus de vocês, fez com esses 2 reis. Assim o Senhor fará com todos os reinos pelos quais vocês terão que passar. Não tenham medo deles, o Senhor, o seu Deus, é quem lutará por vocês. Naquela ocasião, implorei ao Senhor: ó soberano Senhor, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu ou na terra, que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos. Deixe-me atravessar, eu te suplico, a ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, ele disse, não me fale mais sobre isso. Suba ao ponto mais alto do Pisga e olhe para o norte, para o sul e para o leste e para o oeste. Veja a terra com seus próprios olhos, pois vocês não atravessarão o Jordão. Portanto, dê ordem a Josué: fortaleça-o e encoraje-o, porque será ele que atravessará a frente desse povo. Ele te repartirá por herança a terra que você apenas verá. Então ficamos acampados no vale diante de Bet-peor. E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que estou ensinando a vocês a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Nada acrescente às palavras que eu ordeno a vocês, e delas nada retirem, mas obedeçam ao mandamento que o Senhor, seu Deus, que eu ordeno a vocês. Vocês viram com seus próprios olhos o que o Senhor fez a Baal-peor. O Senhor, o seu Deus, destruiu do meio de vocês todos os que seguiram a Baal-peor, mas vocês permaneceram fiéis ao Senhor, o seu Deus. Hoje estão todos vivos. Eu ensinei a vocês os decretos e leis, como ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando
para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos estes decretos, dirão, de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como a lei que estou apresentando a vocês hoje? Apenas tenham muito cuidado para que vocês nunca esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas por toda a sua vida na memória. Contem-nas a seus filhos e aos seus netos. Lembrem-se do dia que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse, reúna o povo diante de mim, para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer, enquanto vivem sobre a terra, e as ensinem a seus filhos. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte. O monte ardia em chamas que subiam até o céu, e estava envolvido por uma nuvem escura e densa. Então o Senhor falou com vocês no meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma, apenas ouviram a voz. Ele lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos. Escreveu sobre as 2 tábuas de pedra e ordenou que os cumprisse. Naquela ocasião, o Senhor mandou-me ensinar a vocês decretos de leis para que vocês o cumprissem na terra da qual vão tomar posse. No dia em que o Senhor falou a vocês no meio do fogo, em Horebe, vocês não viram forma alguma. Portanto, tenham muito cuidado, para que não se corrompam fazendo para si um ídolo, uma imagem de alguma forma semelhante ao homem ou mulher, ou qualquer animal da terra, a qualquer ave que voa no céu, a qualquer criatura que se move rente ao chão, a qualquer peixe que vive nas águas debaixo da terra. E para que, ao erguer os olhos no céu e virem o sol, a lua, as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostem diante deles, e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. A vocês, porém, o Senhor tomou e tirou da fornalha de fundir ferro, do Egito, para serem o povo da sua herança, como hoje você pode ver. O Senhor irou-se contra mim por causa de vocês, e jurou que eu não atravessaria o Jordão e não entraria em boa terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês por herança. Eu morrerei nessa terra, não atravessarei o Jordão, mas vocês atravessarão e tomarão posse daquela boa terra. Tenham cuidado de não esquecer a aliança do Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Não façam para si ídolo algum, conforme de qualquer coisa que o Senhor, o seu Deus, proibiu. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, é fogo consumidor. Quando vocês tiverem filhos e netos e já estiverem há muito tempo na terra e se corromperem e fizerem ídolos de qualquer tipo, fazendo com que o Senhor, o seu Deus, reprova, provocando a sua ira, Invoco hoje o céu e a terra como testemunha contra vocês, de que vocês serão rapidamente eliminados da terra da qual estão tomando posse. Ao atravessar o Jordão, vocês não viverão muito ali, serão totalmente destruídos. O Senhor se espalhará entre os povos e restarão apenas alguns de vocês no meio das nações, as quais o Senhor os levará. Lá vocês prestarão culto a deuses de madeira e de pedra, deuses feitos por mãos humanas e deuses que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. E lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão. E se procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Quando vocês estiverem sofrendo e todas essas coisas tiverem acontecido com vocês, então, em dias futuros, vocês voltarão para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerão, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso. Ele não abandonará nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que com o juramento fez com seus antepassados. Perguntem agora aos seus tempos antigos, antes de vocês existirem desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Perguntem de um lado ao outro do céu, já aconteceu algo tão grandioso, ou já se ouviu algo parecido? Que povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como vocês ouviram, e continua vivo? Ou que Deus decidiu tirar uma nação do meio de outra para lhe pertencer com provas e sinais, maravilhas e lutas, com mão poderosa, braço forte e com feitos temíveis e grandiosos, conforme tudo que o Senhor fez por vocês no Egito? Como vocês viram que isso com seus próprios olhos? Tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e que não há outro além dele. Do céu ele fez com que vocês ouvissem a sua voz para discipliná-los. Na terra mostrou a vocês o seu grande fogo e vocês ouviram as suas palavras vindas no meio do fogo. Porque amou os seus antepassados e escolheu os descendentes deles, a descendência deles, ele foi em pessoa tirá-los do Egito, com seu grande poder para expulsar diante de vocês nações maiores e mais fortes, a fim de fazê-los entrar e possuir como herança a terra delas, como hoje se vê. Reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Não há nenhum outro. Obedeçam aos seus decretos e mandamentos, que hoje eu ordeno a vocês, para que tudo vá bem com vocês e com seus descendentes, e para que vivam muito tempo na terra, que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês para sempre. Então Moisés separou 3 cidades do leste do Jordão, para onde poderia fugir quem tivesse matado alguém sem intenção e sem premeditação. O perseguido poderia fugir para uma dessas cidades a fim de salvar sua vida. As cidades eram as seguintes:
Bezer no planalto do deserto para a tribo de Ruben, Ramote em Gileade para a tribo de Gade e Golã em Bazã para a tribo de Manassés. Esta é a lei de Moisés, essa é a lei que Moisés apresentou aos israelitas. Esses são os mandamentos e os decretos e as ordenanças que Moisés promulgou como leis para os israelitas quando saíram do Egito. Estavam no outro lado do Jordão, vale fronteiro de Bet-peor, na terra de Sião, rei dos amorreus que habitavam em Hesbom, a quem Moisés e os israelitas derrotaram quando saíram do Egito. Eles tomaram posse da terra dele e da terra de Og, rei de Bazã. Os dois reis amorreus que viviam no leste do Jordão, essa terra estendia-se desde Aroé, na margem do ribeiro de Arnon, até o monte Sião, isso é, o Hermon, que incluía toda a região de Arabá, do leste do Jordão, até o mar de Arabá, abaixo da costa do Pisgá. Então Moisés convocou todo Israel e lhe disse: Ouça, ó Israel, o decreto da ordenança que hoje estou anunciando a você. Aprenda-os e tenha cuidado de cumpri-los. O Senhor, nosso Deus, fez conosco uma aliança em Horebe. Não foi com nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, com todos nós que hoje estamos vivos aqui. O Senhor falou com vocês face a face. Do meio do fogo, no monte, naquela ocasião, fiquei entre o Senhor e vocês, para declarar a palavra do Senhor, porque você teve medo do fogo, e não subiu o monte. E ele disse: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelo pecado dos seus pais até a terceira e quarta geração, daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações os que me amam e obedecem os meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem usar o seu nome em vão. Guardarás o dia de sábado a fim de santificá-lo, conforme o Senhor, teu Deus, te ordenou. Trabalharás 6 dias e nele farás todos os seus trabalhos. Mas ao 7º dia há um sábado para o Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem o teu servo ou serva, nem teu boi, nem teu jumento ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver na tua propriedade, para que teu servo e a tua serva descansem como tu. Lembra-te de que foste escravo no Egito, e que o Senhor, teu Deus, te tirou de lá como uma mão poderosa e com um braço forte. Por isso, o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardas o dia de sábado. Honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, que tenhas longas vidas e que tudo vá bem na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás mulher do teu próximo. Não desejarás a casa do teu próximo, nem a sua propriedade, nem seu servo ou serva, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Essas foram as palavras que o Senhor falou a toda a assembléia de vocês em alta voz no monte no meio do fogo, da nuvem e da densa escuridão, e nada mais acrescentou. Então escreveu em 2 tábuas de pedra e as deu a mim. Quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, estando o monte em chamas, aproximaram-se de mim todos os chefes das tribos de vocês, com suas autoridades. E vocês disseram ao Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos sua glória e sua majestade. E nós ouvimos a sua voz vindo de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que esse ainda continua vivo. Mas agora, por que deveríamos morrer? Esse grande fogo, por certo, nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do nosso Senhor, o nosso Deus, morreremos, pois que homem mortal chegou a ouvir a voz de Deus vivo falando de dentro do fogo, como nós ouvimos, e sobreviveu? Aproximem-se de vocês, Moisés, e ouça tudo que o Senhor... Aproxime-se você, Moisés, e ouça tudo que o Senhor, o nosso Deus, disser. Você nos relatará tudo que o Senhor, o nosso Deus, lhe disser, e nós ouviremos e obedeceremos. O Senhor ouviu quando vocês me falaram e me disse. Ouviu o que esse povo disse a você, e eles têm razão em tudo que disseram. Quem dera eles tivessem sempre o coração a essa disposição para temer e me obedecer a todos os mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e seus descendentes para sempre. Vá, diga e volte às suas tendas. Você ficará aqui comigo e anunciarei a você toda a lei, isso é, os decretos e as ordenanças que você lhes ensinará, e que eles deverão cumprir na terra que dou a eles como propriedade. Por isso, tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, ordenou vocês. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou vocês. Para que tenham vida, tudo vá bem com vocês e os seus descendentes se prolonguem na terra da qual tomaram posse. Aleluia. Glória a Deus. Caraca, mas o povo se desviou, ficou com medo. Só que ali Deus falou que estava certo, eles temerem e não subirem um monte. É porque também eles ficaram com o temor que eles tiveram ao ver aquele fogo, aquilo tudo saindo do monte, tempestade. Deus falou que foi certo, foi respeitar ele. Só que aí eles só respeitaram ele quando viu aquilo tudo. Quando não viu nada, não respeitou Deus não. Aí vem a consequência e depois fala, meu Deus, por quê? Obedecer o ser humano é difícil. O ser humano é difícil obedecer.